Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo com os Autores, um programa da Editora do Brasil. O meu nome é Fernando Bispo e o bate-papo de hoje, à distância, é com o professor Marcelo Thiago. Seja muito bem-vindo, professor. Tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês. O professor Marcelo Thiago é formado em Ciências Sociais, História, Direito e Pedagogia. Tem mestrado e doutorado interdisciplinar em 3 áreas: Educação, Arte e História da Cultura. Professor Marcelo, muito se ouve falar nas escolas hoje em dia em interdisciplinaridade. Embora os usos que se dão a esse termo sejam os mais variados, o que vem a ser interdisciplinaridade? Pois é, eu vou começar de uma maneira até filosófica, não é? Eu vou dizer que a interdisciplinaridade é uma atitude de humildade, né, cognitiva. Ou seja, né, primeira coisa, ser interdisciplinar é reconhecer que eu não sei tudo sobre um objeto de estudo e que eu preciso do diálogo com outras áreas para entender melhor aquilo que eu estou estudando. E junto com a humildade cognitiva, a interdisciplinaridade também é um ato de generosidade cognitiva. É eu saber aquilo que eu sou, ter consciência daquilo que eu sei e, ao mesmo tempo, ter clareza de precisar e receber aquilo que os outros podem dar para mim. Perceba, quando a gente pensa na interdisciplinaridade, a gente está pensando, antes de mais nada, né, numa postura de saber ouvir, saber falar, saber se posicionar diante do conhecimento. Nesse sentido, a atitude interdisciplinar é uma atitude, não é, que valoriza cada vez mais a complexidade da vida. Então, quando eu digo interdisciplinaridade, eu estou dizendo numa postura diferenciada, humilde, generosa, para entender melhor o mundo. Professor, quais seriam os principais problemas relacionados à construção do conhecimento nos dias de hoje? Pois é, o primeiro deles é que a gente chama de fragmentação cognitiva. Ou seja, e aí eu vou pegar uma frase até da cultura popular, né? Ado, cada um no seu quadrado. Cada vez mais hoje, não é? A gente está diante de um conhecimento hiper especializado, um conhecimento fragmentado, que pode até focar em aspectos bem minuciosos, mas que muitas vezes não dá conta do recado. Eu vou pegar um exemplo muito simples, né? Imagina que você vai ao médico e você está com problema no seu dedão do pé direito. E você vai lá, o médico olha para você e tudo mais, e ele vai diagnosticar, vai ser especialista naquilo. E você fala para ele, olha, mas eu também estou com problema no outro dedinho. Ele vai falar, agora não é mais comigo, você vai para outro especialista. E esse médico acaba esquecendo que aquele dedo está num pé, esse pé está numa perna, que está no corpo, que precisa trabalhar, que precisa andar, que precisa caminhar, tudo isso junto, misturado. Então veja, a fragmentação muitas vezes te leva a uma hiperespecialização que te impede de olhar o global, que te impede de olhar aquilo que é construído das relações. E esse é um problema. O outro problema que a gente vê ligado a esse também é a simplificação, ou seja, o conhecimento muitas vezes ele é reduzido, é simplificado, não é? Respostas aparentemente fáceis, simplistas, que querem dar conta de problemas complexos, não é? Justamente por conta de uma necessidade que eu tenho até da rapidez, eu acabo banalizando, fragilizando o conhecimento. Então eu diria que esses dois problemas eles são extremamente presentes na sociedade hoje, não é? E cada vez mais é necessário esse olhar interdisciplinar para que a gente possa reconstruir esse conhecimento, tornar esse conhecimento diferenciado, até para dar conta de entender o mundo. Professor, muitos estudiosos apontam que a discussão interdisciplinar se tornou uma necessidade nos ambientes em que se trabalha com conhecimento. Por que é necessário que uma aula e uma prática de pesquisa sejam interdisciplinares? Antes de mais nada, para dar conta da complexidade do mundo e da vida. Não é? Cada vez mais os conhecimentos eles se encontram intrincados, eles estão completamente relacionados. Não é? E se eu não dou conta dessa possibilidade, dessa postura diferenciada, eu também acabo não dando conta da complexidade da vida. Vou pegar alguns exemplos muito interessantes. Quando a gente fala em interdisciplinaridade, é importante que a gente tenha clareza de que muitas vezes ela levanta também a ideia de um diálogo entre as áreas. E esse diálogo entre as áreas não é simplesmente um diálogo multidisciplinar, mas é um diálogo que se faz quando, numa área, eu me reaproprio de um conceito de outra área e trago para a minha. Por exemplo, vou trazer um exemplo muito simples.
Como o professor de história pode falar sobre o Egito Antigo se ele não discutir, por exemplo, a questão do Rio Nilo e da hidrografia nas sociedades antigas? Ou um professor de geografia, como ele pode discutir, por exemplo, a reforma agrária se ele não se reportar à questão da colonização do Brasil? E vejam, não é apenas pedir emprestado de outra área, mas a interdisciplinaridade, não é? Ela se coloca como uma necessidade porque eu pego um conceito de uma área, trago para a minha, adoto esse conceito para mim e me torno responsável por ele. Olha que interessante, a interdisciplinaridade é um ato de responsabilização conceitual. É a ideia de eu buscar conceitos, dialogar com esses conceitos e trazer para a minha área também. Não é? Isso é extremamente desafiador, assustador, eu diria, mas, ao mesmo tempo, necessário e fascinante. Não é? Cada vez mais hoje, os historiadores, os sociólogos, os antropólogos, não é? Começam a fazer diálogos. E esses diálogos, não é? Justamente para entender melhor a complexidade desse conhecimento que se coloca diante da gente. Cada vez mais o mundo se torna mais complexo. O que significa isso? Quais os papéis que uma abordagem complexa do conhecimento pode ter na aprendizagem interdisciplinar? Olha, eu pegaria, até pela etimologia da palavra complexos, não é? É uma palavra que vem do latim, que significa o que é tecido junto. Então, eu vou fazer uma analogia. Aquelas bordadeiras rendeiras de várias regiões do Brasil, né? Do Ceará, de Santa Catarina, em que você está passeando na praia e você vê aquele bordado. Elas pegam vários fios e começam a tecer. Conforme a complexidade daquela tessitura, vem também a beleza do bordado que vai surgindo. Então, o que é complexidade? É perceber que um determinado aspecto da realidade, um determinado tema, é formado por vários fios que se cruzam o tempo inteiro. Né? Nesse sentido, uma abordagem complexa é sempre uma abordagem pautada, né, pelo reconhecimento dos vários fios e de como eles vão se tecendo. Nesse sentido, eu diria que o educador interdisciplinar ele é um tecelão. Conforme a maneira como ele vai tecendo os fios, ele vai mostrando a beleza do bordado que é o conhecimento. Professor, quais então são as dimensões em que devemos pensar a produção interdisciplinar do conhecimento nessa atualidade? Bom, a primeira dimensão é a dimensão ética que a gente já havia conversado agora mesmo. Não é? Então, a dimensão da humildade cognitiva e da generosidade cognitiva. Agora, atrelados a essa, uma outra dimensão interdisciplinar que pode parecer até paradoxal, mas que não é. Né? Toda ação interdisciplinar ela também é disciplinar. Em que sentido? Não é? Que eu preciso de conceitos que têm origem numa área para dialogar com a outra área. Não é? E aí nós podemos pegar, por exemplo, o próprio exemplo da física. Quantos conceitos trabalhados em física têm origem na matemática e na filosofia? Mas à medida em que aqueles conceitos entram na física, eles deixam de ser emprestados para estarem diretamente relacionados com a física. Como eu posso ser professor de física, por exemplo, se eu não discutir o que é a equação de primeiro grau e de segundo grau? Então, vejam, são questões importantes para a gente pensar. A interdisciplinaridade acaba tendo uma dimensão profundamente disciplinar no sentido de observar a origem de cada conceito. E depois também um terceiro aspecto, uma terceira abordagem importante, que é o diálogo tendo em vista as características do objeto que eu estou estudando. Então, por exemplo, eu quero discutir a questão agrária no Brasil. Quantos aspectos vão sendo tecidos para eu entender a questão agrária? Eu preciso entender dimensões da geologia, da química, da biologia, mas também da geografia, da história, da filosofia, lembrando que havia correntes da filosofia no século XVIII e XIX que defendiam e discutiam a questão da terra e da natureza. Olha quantos aspectos. Então, cada vez mais o educador interdisciplinar hoje é aquele que vai mexer com algumas estruturas. Uma estrutura ética, individual, uma estrutura conceitual e uma estrutura interrelacional visando o seu objeto de estudo. Professor, o famoso estudioso Edgar Morin diz que hoje a informação e os conhecimentos obtidos pelos seres humanos devem ser constantemente repensados. Como isso é possível? Devido à quantidade imensa de informação que chega de todos os lados. Pois eu acho que a primeira questão para enfrentar isso é um equívoco
que ainda hoje perdura nas nossas escolas, universidades, ambientes empresariais, ambientes de comunicação, que é confundir informação com conhecimento. Não é? O que é informação? A informação é o dado ou um conjunto de dados lidos num determinado contexto. Então, por exemplo, pensando na questão da pandemia, quantos dados nós temos todos os dias? Né? Mas eu quero fazer uma determinada análise, eu vou pensar alguns desses dados. Esses dados se transformam em informações. Uma vez que eu começo a pensar, mas por que houve evolução desses dados? Qual a relação com a mobilidade das pessoas? Qual a relação com a existência ou não de uma vacina ou de um remédio? O que eu estou fazendo? Eu estou construindo conhecimento. Olha que interessante. De uma quantidade de dados, eu seleciono alguns dados, transformo em informações, e essas informações, mediadas pelas relações e pelos significados, se transformam em conhecimento. Mas agora que eu vou provocar, porque tudo isso só tem sentido se eu desenvolvo habilidades de pensamento. Então, vejam que interessante, não é? O Edgar Morin vai dizer claramente que, cada vez mais hoje, nós precisamos de uma sociedade pautada pelo desenvolvimento do pensamento. São as habilidades de pensamento que me permitem construir conhecimentos e mobilizar informações. Por isso que dizer que eu preciso desenvolver o pensamento interdisciplinar é, antes de mais nada, dizer que as habilidades de pensamento, desde localizar, identificar, relacionar, comparar, todas elas precisam ter um olhar focado na construção de conceitos e no olhar do seu objeto de estudo. A pandemia poderia ser um exemplo de objeto complexo e interdisciplinar de conhecimento? Sem sombra de dúvida. Veja só, é um exemplo até muito interessante, não é? Se a gente olha para a pandemia apenas pelo aspecto biológico, né, da área da virologia, das áreas ligadas à pesquisa, à biomedicina, não é? Você vai ter uma série de informações, mas que sozinhas não dão conta de se entender um fenômeno que ocorre com pessoas concretas, que precisam trabalhar, né, que estão vivendo um cotidiano psicológico também difícil, né, que sofrem, né, por questões ligadas às políticas econômicas. Veja que interessante, entender a pandemia só do ponto de vista do vírus, né, ou só do ponto de vista da política econômica, não dá conta desses fios que são tecidos juntos, não dá conta dessa complexidade. E eu me atrevo a falar uma coisa interessante. Né? Alguns dizem que surgiu entre morcegos, alguns dizem que surgiu entre outras situações do mundo animal, mas aquele morceguinho talvez nem imaginasse, né, que países inteiros teriam que discutir a sua política econômica. O que o morcego tem a ver com a política econômica e o que tem a ver com eu sair ou não de casa? Isso que é o complexo, isso que é o fascinante do conhecimento. Professor, nas recém-chamadas ciências humanas, ainda é forte a tradição de pensamento fragmentado e linear? Quais são as origens dessa tradição? Olha, eu acredito que nas ciências humanas isso talvez seja um pouco mais visível, mas a fragmentação cognitiva ela está presente de fato em todas as áreas do conhecimento. E de onde ela surge? Não é? Historicamente falando, pensando o conhecimento moderno, tá? Não vamos nem lá longe na história, pensando o conhecimento moderno, ele surge com conhecimento enciclopédico, não é? Com a filosofia enciclopédica ali do século XVIII, não é? E isso traz como consequência o retalhamento do conhecimento. Se a gente parar para pensar, o que é uma enciclopédia? Né? Eu sei que as pessoas mais novas estão acostumadas só com a Wikipédia, mas eu ainda sou do tempo da enciclopédia. Era uma série de verbetes, né, guardados em livros, e você acessava aquele verbete quando você queria saber alguma coisa. E muitas vezes um verbete não tinha nada a ver com o outro naquela perspectiva. Não é? Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque as ciências humanas elas vão surgir retalhadas. Então, a história lida com o tempo, a geografia com o espaço, a sociologia com a sociedade, a antropologia com a cultura e assim por diante. Ora, eu pergunto, não é possível estudar o tempo sem perceber que as pessoas vivem no espaço? É preciso estudar um espaço, é possível estudar um espaço sem perceber que ele muda ao longo do tempo? E a relação com o espaço e com o tempo é apenas uma questão individual ou é social e cultural também? Percebe como esses conceitos estão todos juntos? Né? O problema está em que a tradição disciplinar retalhada e enciclopédica
disse que o tempo é só lá com a história e o espaço é só lá com a geografia. O exemplo da pandemia, que foi a pergunta que você acabou de me fazer, né, me reporta isso. Dá para pensar tempo e espaço dissociado ou todas essas coisas elas acontecem, todos esses conceitos acontecem juntos na hora que eu vou analisar e mais, que eu vou viver uma situação? Ou alguém consegue dizer assim, olha, agora eu vou viver a dimensão do tempo. Ah, agora parou o tempo e agora vai ser o espaço. Não, a gente vive tudo isso separado. Agora, isso também me faz lembrar uma outra questão interessante, não é? Não quer dizer que as áreas disciplinares não tenham importância. Óbvio que elas têm. É importante saber ouvi-las, mas é importante também saber ouvi-las em diálogo. Não é? Cada vez mais ouvir em diálogo. Então, por exemplo, vamos pegar a história. Cada vez mais hoje já se fala numa história ambiental. Há historiadores na França, por exemplo, há faculdades e universidades na França que estudam só a história do clima. Ué, mas clima não é geografia? Na perspectiva tradicional seria. Mas o clima e as condições físicas do espaço têm uma profunda relação com a história e com a historicidade humana. Então vejam como essas coisas estão integradas o tempo inteiro. Então, para ser sucinto e terminar a resposta a essa pergunta, não é? Se há uma tradição de fragmentação, ela ainda está muito presente hoje, mas é preciso rompê-la. E uma das possibilidades de romper é justamente estabelecer o diálogo entre esses conceitos que apareceram separados. Ainda pensando nas ciências humanas, como é possível pensar a superação desse modelo tradicional de organização dos saberes e conhecimentos? Pois é, eu acho que eu já estava começando por esse caminho da resposta anterior, não é? Antes de mais nada, é perceber que nenhuma área pode ser egoísta. Não é? Todas as áreas devem compartilhar aquilo que elas fazem de melhor. Se o conceito de espaço nasce originalmente na geografia, o que a geografia tem a oferecer do espaço para o historiador, para o sociólogo, para o físico, para o químico? E, por sua vez, o que ela deve ter a humildade de recolher do químico, do físico e do historiador para entender melhor as discussões? Então, veja que interessante a gente pensar, as áreas do conhecimento, elas produziram uma série de saberes e conceitos que cada vez mais devem ser colocados num diálogo. Daí que, como eu já havia falado antes, o educador ele é um tecelão, né? Ele é alguém que vai tecer esses fios. Ou, se a gente quiser uma outra imagem, ele é como um pintor, que ao pintar a tela do conhecimento, ele vai imprimindo cores, formas, traços, símbolos, para construir aquele objeto que ele quer apresentar. Então, nesse sentido, a superação da fragmentação ela é importantíssima. E mais, eu diria, é importante que cada educador comece também a estabelecer um diálogo na sua própria formação. E esse é um outro desafio. Nas universidades, a formação ainda hoje é profundamente disciplinar. E a gente precisa construir esses olhares que passam pelos diálogos com os colegas das outras áreas, mas fundamentalmente com a minha constituição subjetiva para entender os meus objetos de estudo. Professor, que contribuições e desenvolvimento de uma proposta interdisciplinar de organização e construção do conhecimento pode colaborar para a superação do racismo e da xenofobia? Muitas, e isso é importante, né? A interdisciplinaridade, quando pensada desse ponto de vista da reflexão ética e da reflexão para superar a desigualdade, para superar o racismo e superar o preconceito, a grande contribuição é que o cruzamento dessas áreas permite um olhar mais sensível para as grandes questões hoje vivenciadas, para os grandes desafios. Então, por exemplo, pegando a questão do racismo, como olhar para o racismo apenas de um ponto de vista histórico, sem dialogar com a sociedade atual? Então, eu olho para as questões da escravidão, mas estabeleço uma grande reflexão a partir dela sobre como processos econômicos, sociais que se iniciaram lá atrás ainda hoje têm sua reverberação. Então, nesse sentido, o olhar do tempo dialoga com o olhar do espaço e da sociedade, criando um único conhecimento que deve levar à superação do racismo. O outro ponto importante também, quando a gente fala em interdisciplinaridade, a gente fica muito numa dimensão teórica. É importante que a gente perceba a interdisciplinaridade como um exercício de sensibilidade.
né? E esse exercício de sensibilidade que me faz olhar para o problema do outro, que me faz olhar para situações vivenciadas na sociedade como situações que devem ser superadas muitas vezes, né? Nenhuma área sozinha consegue isso, né? Pensar a questão racial dissociada da dimensão do tempo, do espaço e das relações de poder na sociedade, não é? É se equivocar. Para que a gente possa superar o racismo, combatê-lo, eliminá-lo e superá-lo, é preciso uma força-tarefa cognitiva. Eu gosto muito dessa expressão. E essa força-tarefa cognitiva encontra na interdisciplinaridade uma base fundamental. Professor, a abordagem, na sua opinião, interdisciplinar pode, portanto, ser considerada importante para o desenvolvimento da criticidade do aluno? Sem sombra de dúvida. Agora, essa pergunta ela é interessante porque ela nos leva a pensar o que é criticidade, não é? Geralmente a gente utiliza essa palavra no sentido assim de olhar para os aspectos negativos de algo, não é? Ou para fazer o que a gente chama na gíria, não é? Meter o pau nas coisas, não é? Mas na verdade a questão é outra. A criticidade tem a ver com a radicalidade, outra palavrinha complicada, não é? Mas o que é ser radical? Ser radical, vamos pegar a origem etimológica da palavra, é ir a radix, a raiz do problema. Veja que interessante. A interdisciplinaridade me leva a olhar para a raiz dos fenômenos. Então, por exemplo, discutir a questão ambiental apenas do ponto de vista da geografia, não é? Da antiga geografia, sem levar em conta as relações com o tempo, sem levar em conta como a sociedade sociologicamente se organiza para pensar o meio ambiente, é não apenas fragmentar o conhecimento, mas é dissociá-lo de uma tarefa fundamental, que é ser radical, não é? Que é ter criticidade. Eu diria que a interdisciplinaridade é um grande exercício para ativar a criticidade. E, ainda dentro disso, outro aspecto interessante, a criticidade ela me leva a problematizar e a contextualizar. O que é problematizar? Problematizar, filosoficamente falando, é tornar algum problema. Geralmente a gente está acostumado com problema, novamente, como algo negativo, não é? Mas eu vou dar um exemplo muito interessante. Imagina que você vai para uma sala de aula, né? E vou falar até uma coisa desagradável, mas que vai fazer sentido. Você vai para uma sala de aula e você encontra um vômito no meio daquela sala de aula. Nossa, professor, que desagradável, não é? E de fato é. Aquilo passa a ser um problema. Mas vamos imaginar que não seja um vômito, seja uma barrinha de 100 gramas de ouro que você tenha lá, né? De repente você vai querer sentar em mais de uma cadeira para poder pegar cada uma dessa barrinha. Veja, não houve nem o vômito, nem a barra de ouro. Sentar não foi problemático, sentar passou batido. Eu não pensei no ato de sentar. Os fenômenos só são interdisciplinares à medida em que eles são problemáticos, que eu percebo como um problema. O que eu não perceber como um problema, eu não consigo perceber como algo passível de ser pensado pelo diálogo entre os conhecimentos. E a contextualização? A contextualização ela é justamente essa inserção de um assunto numa teia de relações. Como é que eu posso ser crítico contextualizando? Ora, perceber como na sociedade as coisas estão organizadas, os fenômenos estão organizados e formam outro fenômeno. Portanto, contextualizar é quando eu percebo que diferentes fenômenos dão origem a um outro e que nada cai do céu. Para que o educador possa desenvolver um trabalho interdisciplinar, que abordagens o educador precisa desenvolver no seu trabalho cotidiano com seus alunos? Antes de mais nada, né, desenvolver habilidades de identificação de problemas. Então, por exemplo, localizar informações, né, identificar essas informações, reconhecê-las em diferentes contextos. Né? Isso é uma tarefa inicial importantíssima. Se o professor não conseguir trabalhar com habilidades de localização e identificação, dificilmente ele não consegue fazer o aluno avançar na análise de uma questão, de um problema. Então, a primeira dica que eu daria é: você, professor, nas diferentes áreas do conhecimento, você trabalha a identificação de elementos importantes para a sua área? Né? Você estabelece o reconhecimento daquele elemento, daquele conceito em diferentes contextos sociais, ambientais, científicos? Não é? Veja, esse é o primeiro aspecto. Depois, o segundo: o que adianta eu trabalhar com essa busca de elementos se eu não os relaciono? E aí, a segunda dica: trabalhar com relacionar, comparar, analisar, né?
são tarefas importantíssimas para o trabalho do professor. E a última dica, não é? Do que adianta eu levantar informações e eu relacionar se eu não consigo estabelecer a crítica? Aí entra novamente a criticidade. E aí então a gente pode pensar na análise, não é? No levantamento de hipóteses, nas conclusões e até nas intervenções, que aliás é uma das grandes tarefas que o Enem coloca, até mesmo na redação, não é? Como, diante de um tema, o aluno pode intervir para transformar aquele tema, ou a sociedade pode intervir para transformar aqueles problemas apontados. Vejam quantas questões pertinentes e necessárias para o trabalho do educador. Se pudesse identificar 2 ou 3 palavras que apontassem o impacto da postura interdisciplinar para os seres humanos contemporâneos, quais seriam elas? A primeira, compaixão, né? Quem tem compaixão pela vida quer entender melhor como a vida se desenvolve. E a interdisciplinaridade é um exercício profundo de compaixão. Depois, a segunda palavra, generosidade, né? Sermos interdisciplinares implica numa generosidade para ofertar o que eu produzo de conhecimento e para receber. E talvez, às vezes, a gente tenha que ser mais generoso ao receber o conhecimento das outras áreas do que ao ofertar o nosso, não é? E a terceira palavra é a palavra sensibilidade, estar sensível para os grandes desafios da vida, não é? Estar sensível para as grandes questões que não se explicam por um conhecimento retalhado, uma realidade fragmentada. Portanto, ser interdisciplinar é ter compaixão ou ser compassivo, é ter generosidade ou ser generoso, né? E é ter sensibilidade ou ser sensível diante da beleza do conhecimento e da vida que se desdobra aos nossos olhos. Professor Marcelo, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer conversar com o senhor. Eu que agradeço e muito obrigado pela atenção. O Papo com os Autores de hoje fica por aqui, mas você pode acessar as redes sociais da Editora do Brasil para ver essa e outras entrevistas. Envie comentários, sugestões e interaja conosco. Até o próximo. Tchau, tchau.